Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica teu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um culto em honra, em louvor ao nosso Deus, aquele que nos fez, que nos ama, que nos trouxe aqui esta noite para adorá-lo. E é nessa alegria que nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo 100. Salmo 100, hino de ingresso ao templo. Diz o seguinte a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Um hino muito bonito, um salmo muito bonito, e é um salmo que não nos dá uma sugestão, mas ele nos dá uma ordem. Ele diz: celebrai. E celebrar é fazer festa, celebrar é ter um momento de alegria, é nos alegrarmos por algo ou por alguém. E o salmo nos diz celebrai, e ele nos diz como nós devemos celebrar, é com júbilo ao nosso Deus. E ele diz: celebrai ao Senhor todas as terras. Todos nós devemos celebrar, e nós temos muitos motivos para celebrar, meus irmãos. Celebrar a nossa salvação, celebrar o fato de, apesar de nós estarmos no pecado e nas trevas, Ele nos resgata com o seu amor, com a sua graça e misericórdia, e nos traz até o seu santo templo para que nós possamos juntos adorá-lo.
Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e querido Pai, te agradecemos por esta noite, ó Deus, por esse momento em que podemos juntos, como teus filhos, como família do Senhor, celebrar o teu santo nome. E nós queremos fazer isso, ó Deus, com júbilo, com alegria nos nossos corações, com as nossas mentes, ó Deus, focadas em te adorar, com as nossas afeições voltadas todas a ti, ó Deus. Que haja sinceridade na nossa adoração, que haja, ó Deus, um verdadeiro sentimento de culto, ó Pai, em nós, e que nós possamos te servir com alegria, como diz esse salmo, e sempre, sempre nos apresentarmos diante de ti, com cânticos, com júbilo e com alegria, Pai. Que o teu nome seja exaltado sobre toda a terra, que o teu nome seja adorado, ó Deus, por todos os reinos, por todas as terras, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, e nos prostramos diante de ti para adorar-te, ó Pai, pois tu és digno, tu és o nosso rei, tu és, ó Deus, o majestoso que se põe sobre todos nós, ó Deus, e que reina sobre as nossas vidas e os nossos corações. Te louvamos, ó Deus, por essa noite, no nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ficar de pé e juntos entoarmos um hino. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação de sangue para mim. Já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. As promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E esse guardar o pé, ele tem um sentido muito importante para as nossas vidas. É o sentido de nós reconhecermos quem nós somos. E quando nós entrarmos para louvarmos a Deus, para engrandecer o seu nome, para cultuar, nós também ao mesmo tempo temos a consciência de que nós não somos dignos da presença dEle, de que nós ainda somos pecadores, e que apesar do sacrifício de Cristo nos lavar de todo pecado, nós ainda continuamos pecando. E é por causa desse pecado que nós precisamos exercitar algo que é extremamente importante para a nossa vida, que é a contrição, que é o momento onde nós nos colocamos na presença de Deus, abertos, nus, para que Ele nos examine e para que Ele nos mostre onde temos errado, onde temos pecado. Nós conhecemos, nós sabemos onde nós temos errado com Deus. E esse é o momento para que você feche os seus olhos, para que você dobre a sua fronte
e para que você confesse a Deus o seu pecado, não para que sejamos condenados por Ele, porque Cristo já pagou o preço da condenação, mas para que nós sejamos perdoados, para que nós sejamos lavados, para que o lavar purificador de Cristo desça sobre as nossas vidas, trazendo perdão precioso para todos nós. Vamos orar, vamos ter alguns momentos de oração silenciosa, e logo após esses momentos, vou pedir ao nosso irmão Iata que seja nos dirigindo a Deus em oração, agradecendo pelo perdão. Oremos. Pai amado todo-poderoso, nós te louvamos, ó Deus, pela tua infinita graça, pelo teu grande amor, ó Deus, pela presença do teu Santo Espírito aqui neste lugar, ó Deus, por aquilo que nos move, que é a tua palavra, que hoje nós estamos aqui, ó Deus, para que em primeiro lugar possamos entregar, ó Deus, as nossas vidas diante do teu altar e dizer que nós somos pecadores, dizer que nós somos falhos, ó Deus, e precisamos, ó Deus, mesmo não merecendo, precisamos do teu perdão, ó Deus, precisamos da tua presença, precisamos, ó Deus, da tua orientação, ó Pai, nesta noite, ó Deus, que o Senhor esteja junto com os nossos amados irmãos aqui nesta noite, aqueles que estão arrependidos, aqueles que querem confessar os seus pecados, ó Deus, e no seu coração coloque diante de ti a tua confissão, ó Pai, que o Senhor esteja movendo, ó Deus, sobre esta vida, ó Deus, o arrependimento sincero, ó Pai, e o perdão, ó Deus, que só o Senhor pode nos dar, e só o Senhor, ó Deus, pode nos trazer novamente a esperança, uma nova vida, uma nova colocação, ó Deus, diante de tudo aquilo que nós vivemos, uma nova postura, ó Deus, uma nova condição dentro da presença do teu Santo Espírito, ó Deus, fazendo aquilo que é a tua vontade que seja a nós, ó Deus, soberana, e que ela pode ser aplicada em nós, ó Deus, para o nosso conforto, para a nossa paz, ó Deus, para a nossa alegria. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, todos os nossos pecados aqui, ó Deus, dedicados, colocados diante do teu altar, de cada irmão que está aqui presente. Eu te agradeço por tudo, ó Deus, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, perdoados, nós podemos cantar, nós podemos louvar ao Senhor através das músicas que os nossos irmãos estarão nos conduzindo. Então, com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. É muito bom poder estar na casa de Deus e dizer àquele que soberano sobre as nossas vidas, que Ele possa reinar sobre mim, sobre você, sobre a nossa amada igreja. Então quero convidar você para ficar de pé, para que nós possamos exaltar com alegria, dizendo ao Senhor: uma coisa eu sei, Senhor, reina todos os dias em mim, renova em mim, ó Deus, o teu poder, e mesmo sobre a escuridão, sobre todas as dificuldades da vida que eu possa ter, enfrentar, ó Deus, que o Senhor continue reinando, colocando a tua vontade, o teu desejo sobre a minha vida e fazendo o melhor, ó Deus, que eu tenho certeza que só o Senhor pode me dar. Amém? Louvado seja o nosso Deus, porque hoje Ele nos trouxe aqui. Aleluia. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão,
sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. É a certeza que nós temos, que nós não possamos ser governados pelos desejos deste mundo, mas que sejamos governados pela presença do Espírito Santo do Senhor. E que nesta noite nós possamos clamar ao Senhor sobre toda a terra, sobre o nosso país, pedindo e orando a Deus para que Ele faça desta nação uma nação que venha conhecer de fato o Evangelho. E que através da tua igreja, que é você, meu querido, que sou eu, somos todos nós, possamos falar de um amor verdadeiro, daquele que transforma, que modifica, que faz uma nova história na sua vida e na minha vida, como Ele fez. Que Ele possa promover em milhares e milhares de pessoas, que Ele possa usar esta igreja local para que possa levar o Evangelho e converter milhares e milhares de pessoas dessa cidade para os braços de Jesus, usando as nossas vidas, usando esta amada igreja. Que possamos voltar a clamar ao Senhor como nós fizemos há milhares e milhares de anos. Que nós possamos produzir um avivamento dentro dos nossos corações. E o avivamento é uma mudança de vida, é uma mudança de hábito, é um desejo incessante, caloroso, um fogo ardente, que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Que você possa encontrar força e refúgio neste Deus que está aqui presente hoje. E Ele quer operar sobre a sua vida na palavra que vai ser ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus Salvador, meu Jesus Salvador, outro igual não há.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Louve ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rochos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, louvado seja teu nome, Jesus. Incomparáveis sempre são os feitos, os planos, os projetos de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que nós devemos nos render a Ele. Que você clame através desse cântico: Senhor, eu me rendo a Ti, me rendo a tudo, ó Deus. Porque neste mundo não há prazer e não há nada que possa, Deus, me seduzir, assim não ser a Sua palavra e o amor que mudou a história da humanidade, o amor de Cristo, o amor do Salvador, o amor que nos trouxe aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ouve o Senhor, igreja. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra todos nós, meus queridos. Eu me rendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus. Diga ao Senhor que você está aqui nesta noite. Eis-me aqui, e declara o seu amor. Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Declara, igreja, bem forte ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés, ó Deus. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Adorado seja sempre o teu nome, Jesus, em toda a terra, a todo momento de nossas vidas. Não seja somente aqui, ó Deus, mas por toda a semana que nós fomos passar, ó Deus, no nosso trabalho, na nossa casa, ó Deus. Que os nossos lábios estejam cheios de adoração, cheios de louvor, cheios da lembrança daquilo que o Senhor já, ó Deus, nos prometeu e já cumpriu. Que nós possamos cumprir com fidelidade, ó Deus, na tua presença, dizendo que o Senhor é amado, o Senhor, ó Deus, é o nosso libertador, o nosso Senhor,
e que de fato nós nos rendemos aos teus pés e entregamos as nossas vidas diante do teu altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Não, só um minutinho, queridos, sentem, por favor, fiquem de pé. Irmãos, nós iremos cantar agora o hino de número 26. Eu gostaria de pedir para a Duda, por favor, Duda, coloca aí o hino de número 26. E nesse momento nós iremos coletar os dízimos e as ofertas, tá bom? Você que veio preparado para entregar o seu dízimo e a sua oferta, você tem a oportunidade desse momento você entregar, tá? Lembrando, irmãos, que o nosso hábito é sempre, no início do louvor, a gente entregar o nosso dízimo e nossa oferta, porque nós cremos que o dízimo e a oferta também é uma expressão de louvor e adoração. Então às vezes a gente esquece de falar aqui do dízimo e da oferta. Então não se sintam constrangidos, vocês podem vir aqui, podem entregar o seu dízimo, não precisa ficar esperando o pastor falar, tá bom? Então nós vamos cantar agora esse hino, o hino de número 26, Grandioso és tu. E enquanto a gente canta esse hino, você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas juntos e trovões rolando a proclamar teu nome na canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando pensei, porque na cruz maldita, por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em
esplendor e glória. Jesus abriu as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, queridos. Agora pode assentar, por favor. Irmãos, eu quero convidar as crianças aqui à frente para a gente orar por elas, tá bom? Cadê as crianças? Cadê as crianças? Vem cá. Ó, coisa linda, gente. Corajoso, hein? Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus pela vida das crianças, agradecer a Deus pela vida do André e de todos aqueles que estão auxiliando no departamento infantil, porque a missão deles é pregar o evangelho para o coração dessas crianças, dessas ovelhinhas, né? Então isso é bênção. Então vamos orar, agradecer a Deus pela vida delas e pedir para Deus falar o coraçãozinho delas. Feche os olhos. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de conduzir a palavra do Senhor que traz vida eterna ao coração dessas crianças. Pai querido, capacite o André, capacite todos aqueles que estão junto com ele, agora no culto infantil, para poder anunciar o teu evangelho ao coração dessas crianças. Pai, em nome de Jesus, não permita que o coraçãozinho delas venha sair vazios, mas cheios do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo 16 até o versículo de número 21. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 21. João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo e soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Vamos orar, queridos, feche os olhos. Deus, nós queremos confiar ao Senhor agora o nosso coração diante da palavra do Senhor que foi lida. Deus, me capacite a falar à tua igreja aquilo que é a necessidade de cada um dos irmãos. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a voz do teu Santo Espírito. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor, que
Que o Senhor venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que a Tua paz venha reinar em nosso coração, diante da convicção de que a Tua palavra, ela é rica e nos conduz, nos exortando, consolando. Em nome de Jesus, ó Pai, traz essas convicções. Não deixe com que nada venha tirar nossa atenção, não deixe com que nada venha nos impedir de ouvir a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens onde nós falamos sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. Para quem ainda não presenciou nenhuma das mensagens, o apóstolo João, quando ele escreve o Evangelho de João, ele escreve com a intenção de conduzir a igreja a se distanciar de uma heresia que estava começando a tomar conta da igreja, influenciada pelo dualismo grego, a ideia de que a matéria é má e o espírito é bom, tudo que é material é ruim, tudo que é espiritual é bom, essa que era a ideia. João começa a se preocupar, porque isso começa a ganhar uma proporção na igreja, e surge um dilema na igreja: se o que é material é mal, o que é espiritual é bom, então Jesus não é Deus, porque ele tinha um corpo, ou então Jesus não tinha um corpo. Então aí ficou nesse dilema, né? Então João, ele escreve esse evangelho mostrando que Jesus é homem, 100% homem, 100% Deus. E a intenção de João é mostrar, provar a divindade de Jesus através de 7 milagres que Jesus realizou. O primeiro sinal que Jesus realiza está lá nas bodas de Caná, ou seja, no casamento em Caná da Galileia. Esse casamento, Jesus, ele transforma água em vinho, provando que ele é o Senhor, que tem o controle de toda a criação, e ele é o Senhor da provisão, porque ele supre a necessidade daquela festa, socorre aqueles irmãos que estão ali. Depois, o segundo sinal que Jesus realiza é da cura do filho do oficial do rei Herodes. Quando aquele oficial chega diante de Jesus e fala assim: meu filho está perto de morrer, venha, salve meu filho. E Jesus fala para ele: pode ir, o seu filho vive. Mostrando ali que o Senhor Jesus é onipresente, e que ele não precisava estar lá para que o seu filho fosse curado e tivesse vida, que com a sua ordem o seu filho teria vida. Jesus também demonstra aqui que ele é o Senhor da vida, e que a enfermidade e a morte não tem poder nenhum sobre ele, a não ser que ele se submeta a esses poderes por livre e espontânea vontade, como aconteceu na cruz do Calvário. O terceiro sinal que Jesus realiza é a cura do enfermo que estava no tanque de Betesda, um homem que estava 38 anos enfermo. Ele estava enfermo de tal forma que ele não podia nem mesmo andar, estava ali há 38 anos, crendo que ele poderia um dia pular em um tanque, que eles criam que passava anjos e agitava a água, e o primeiro a pular ali dentro seria curado. E ele estava ali há 38 anos, crendo nisso, acreditando nisso, e tentando a sua salvação através dessa crença. E Jesus então chega ali, e cura aquele homem, dizendo: olha, você não precisa de anjo, você não precisa de tanque, você não precisa de ninguém para jogar você ali dentro, eu estou aqui, o Senhor da cura, o Senhor das crenças, eu estou aqui, creia em mim, e eu sou a sua salvação. Então Jesus salva aquele homem. Logo depois a gente vê aquele embate entre os judeus e Jesus, porque eles ficaram indignados, falando assim: olha, como pode isso acontecer? Um homem carregar o leito no dia de sábado, ou seja, eles não ficaram admirados com o poder de Jesus de levantar um enfermo que estava enfermo há 38 anos, pelo contrário, eles começaram a se preocupar com ritos religiosos que estavam ali. Eles começam a ficar preocupados, porque aquele homem estava carregando uma cama no sábado, e não se contentaram que Jesus salvou a vida daquele homem, mostrando que também os judeus estavam crendo em algo que não podia trazer salvação, que era a lei. E Jesus fala que Ele é o Senhor, Ele e o Pai são um.
Ele é a salvação. Assim como ele salvou aquele homem que estava numa crença pagã, ele também poderia salvar aqueles judeus que estavam numa crença uma crença legalista de que a lei salvaria eles. Por fim, nós vemos o quarto sinal, que é o sinal da multiplicação dos pães e peixes, que foi a última reflexão que nós fizemos aqui da palavra do Senhor, onde João propõe apresentar Jesus como o Senhor da provisão novamente, mas não só o Senhor da provisão, como o Senhor onisciente, porque o tempo todo Jesus começa a provar os seus discípulos, e o tempo todo ele prova o coração da multidão, onde ele afirma, João afirma, Jesus perguntou isso para André, porque ele sabia o que estava para fazer. Jesus disse isso porque ele sabia que os religiosos arrazoavam isso no seu coração. Jesus disse aquilo porque ele sabia que a multidão questionava no seu coração. Jesus disse isto aos discípulos porque sabia que no seu coração eles diziam: é muito dura essa mensagem. Começaram a querer abandonar Jesus. O tempo todo, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes, João faz propositadamente essa afirmação. Jesus sabia que eles estavam pensando isso. Jesus sabia o que iria acontecer, demonstrando que Jesus é o Senhor onisciente, tem ciência de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Não só isso, Jesus também faz a afirmação de que Ele é o pão da vida, mostrando que Ele não é só o Senhor onisciente, e que tem o poder sobre todas as coisas, a ponto de prover as necessidades daquela multidão, mas mostrando que Jesus também é o Senhor da vida eterna, que aquele que come do corpo de Cristo, esse viverá eternamente, foi a afirmação de Jesus. E agora, voltando um pouquinho, porque a nossa reflexão sobre a palavra do Senhor abrange todo o capítulo 6, exceto do versículo 16 até o versículo 21, mas agora nós voltaremos para o quinto sinal, do verso 16 até o verso 21, onde João fala sobre o milagre de Jesus andar sobre as águas. Nós podemos ver aqui, queridos, que quando Jesus multiplica o pão e peixe, os pães e os peixes, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele então chega diante da multidão, e a multidão quer levantar ele como rei, quer eleger Jesus como presidente da República de Roma, e Jesus não aceita aquilo, porque a intenção de Jesus não é ser um rei deste mundo, a intenção de Jesus não é ser o presidente deste mundo, mas a intenção de Jesus é conquistar reinos que estão em nosso coração. O reino de Jesus não é deste mundo. Por isso Jesus não tinha intenção nenhuma de disputar eleições com o imperador romano. Fazendo uma brincadeira aqui, mas eles tentaram forçar Jesus. Eles constrangeram Jesus. Eles tentaram sequestrar Jesus para fazer dele rei. Sabe por que a multidão fez isso? Porque Jesus multiplicava pães e peixes. Porque Jesus dava a eles o que comer. E eles queriam alguém que lhe desse o que comer sem eles precisarem de trabalhar. Nós vemos isso no diálogo de Jesus com a multidão. Jesus mesmo afirma isso. Ele fala assim: olha, vocês vieram porque eu dei pão e peixe para vocês, mas se não fosse isso, vocês não viriam até mim, e por isso vocês estão aqui de novo, vindo atrás de mim. O tempo todo, a multidão querendo algo de Jesus, que Jesus não queria oferecer. Então Jesus, ele foge, corre para o monte, e ali no monte ele vai orar, e ele dispensa seus discípulos e diz: vai para Cafarnaum, vai para Betsaida, porque depois eu chego até vocês. Os discípulos obedecem o mestre, de tardezinha pega o barco e vai para Cafarnaum, só que no meio do mar acontece uma tempestade, e essa tempestade começa a tomar conta do mar, de tal forma que os discípulos estavam quase afundando. Os discípulos estavam em apuros. Jesus lá do monte observa que os discípulos estavam em apuros,
Onde nós vemos isso? Lá em Marcos, capítulo de número 6, o verso 45 a 52. A narrativa que Marcos fala é que Jesus viu que os discípulos estavam em apuro, então ele vai para salvar os discípulos. Ele vai ao encontro dos discípulos. Então de lá, Jesus então decide ir até os discípulos. E ali então, ele anda sobre as águas, acalma a tempestade e chega até o outro lado do mar, tranquilo. Diante disso, nós vemos duas lições que o apóstolo João nos traz para nós. Que o apóstolo João traz para nós. A primeira lição que eu gostaria de enfatizar é a lição mais importante, porque essa é a intenção de João o tempo todo em seu evangelho. Essa é a intenção de João. Quando você abre lá em João, capítulo de número 20, olha só, versículo de número 30 e 31, olha o que João diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essa é a primeira mensagem teológica que nós encontramos aqui. Essa é a mensagem teológica, a primeira mensagem que nós encontramos. O que é mensagem teológica? Mensagem teológica é a mensagem sobre o conhecimento de Deus. Como nós podemos conhecer Deus através desse texto simples, observando Jesus? Em Jesus nós vemos a divindade. Em Jesus nós vemos Deus, porque Ele é Deus. Essa é a mensagem de João aqui. Jesus é Deus, simples assim. E nós vemos que Jesus é Deus através, primeiramente, das próprias escrituras que testificam sobre Jesus. Esse milagre que Jesus realiza de andar sobre as águas, de demonstrar o seu poder, desrespeitando qualquer regra que possa existir da criação, ele mostrando que ele tem o poder de flutuar sobre as águas, andando sobre as águas, fazer algo que homem nenhum pode fazer sem a ajuda de aparelhos ou qualquer outro objeto. Jesus faz isso demonstrando o seu poder, a sua onipotência, mas ao mesmo tempo que ele demonstra a sua onipotência, o seu poder, o seu domínio sobre a criação, ele cumpre algo que foi dito em Jó, capítulo 9, verso 8. Abra sua Bíblia lá, livro de Jó, capítulo 9, versículo de número 8, onde Jó, ao fazer uma oração, ele fala algo muito interessante. Olha só o que ele diz, vamos ler a partir do verso 1, olha. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz? Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Agora observem verso 8. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa e o Órion, os 7 estrelos e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que ele passa por mim e não vejo, segue perante mim e não percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Vamos finalizar aqui. Jó já dizia que Deus é o sábio, o poderoso, o Criador, aquele que caminha sobre os montes, sobre os altos mares. E Jesus aqui caminha por sobre as águas para mostrar que Ele é esse Deus. Jesus é Deus. O que é interessante também
é que não só ele faz isso através de um poder sobrenatural para cumprir as Escrituras, queridos, mas ele faz isso para testemunhar que ele tem um domínio de todas as coisas, que ele é a salvação, que ele é o socorro nos momentos de dor e de tribulações. Nós vemos que Jesus foi ao encontro dos discípulos para resgatá-los, apontando para a sua divindade e sua obra redentora. Jesus anda por sobre as águas, demonstrando que ele é Deus. Jesus é Deus. E ninguém é tão poderoso quanto Jesus. Mas nós vemos também, para a gente finalizar, queridos, no verso de número 20, a afirmação de Jesus, apenas algumas palavras de Jesus, onde demonstra a sua divindade, onde ele diz: sou eu, não temais, sou eu, não temais. No grego, a palavra que Jesus afirma é: eu sou, não tenham medo, eu sou, não tenham medo. E Jesus utiliza esse eu sou diversas vezes aqui no Evangelho de João, para mostrar que ele é Deus. Por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte de água viva, eu sou, não tenham medo. Jesus utiliza essa afirmação para apontar para o Antigo Testamento, onde Deus aparece para Moisés na sarça ardente, e Moisés pergunta para Deus: Deus, se me perguntarem qual o seu nome, o que eu digo? E Deus disse: eu sou. Eu sou. Jesus é Deus, e João demonstra isso através do seu poder de andar sobre as águas, através do testemunho das Escrituras e através da afirmação de Jesus: eu sou, não tenho medo. Sou eu. Mas nós vemos uma segunda mensagem, e essa mensagem eu gostaria de trazer aqui para os irmãos o termo pastoral, porque a mensagem teológica demonstra e revela que Jesus é Deus, mas a mensagem pastoral demonstra como esse Deus se relaciona conosco. E eu gostaria de chamar a atenção a alguns detalhes que João demonstra aqui, que nós podemos observar também nas outras narrativas, tanto em Mateus quanto em Marcos. O primeiro é que Jesus dá ordem para os discípulos para eles irem até o mar e seguir para Cafarnaum. E Jesus dá essa ordem num contexto onde João diversas vezes afirma: Jesus fez isso porque ele sabia o que estava para acontecer. Jesus fez isso porque sabia o que se passava no coração. Ou seja, logo após apresentar Jesus como onisciente, e João diz que Jesus dá ordem para que eles partam sozinhos. Então, tudo nos leva a entender que Jesus sabia o que estava para acontecer com os discípulos. Jesus sabia que viria uma tempestade. Jesus sabia que os discípulos passariam por aquela tempestade e que eles teriam a sua vida em risco ali naquela tempestade. Jesus sabia que o barco poderia afundar. Mas Jesus faz isso para demonstrar um outro sinal. Além de Jesus saber que estava para acontecer com os discípulos, Jesus presencia o que estava para acontecer com os discípulos. Olha lá em Marcos, capítulo de número 6. Versículo 48, olha aqui que Marcos diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus lá do monte, orando, viu que os discípulos estavam passando por sufoco. Mas o que é interessante, queridos, é, por que Jesus não deu a ordem à tempestade para que ela cessasse? Assim como ele fez com o filho do oficial do rei Herodes: ei, tempestade, acalme, e a tempestade cessaria, e ele salvaria a vida dos discípulos. Mas Jesus não fez isso. Por que Jesus então não teletransportou,
como ele fez lá com os discípulos no caminho de Emaús, quando ele parte o pão e os olhos dos discípulos se abrem, e de repente Jesus some e vai parar em outro lugar. Por que Jesus não fez isso e socorreu eles logo no início da tempestade? Por que Jesus aguardou com que eles enfrentassem as dificuldades e eles tentassem domar o barco? Por que Jesus não socorre eles imediatamente, queridos? Porque a palavra de Deus, em diversos textos, prova o que está acontecendo aqui, que Deus é quem tem o controle das nossas vidas, e Ele nos socorre quando quer e como Ele quer. Não é a gente que decide como Jesus irá nos salvar, nos socorrer das nossas dificuldades. Não somos nós, queridos. Eu vejo muitas igrejas, eu decreto, Deus, a cura na vida dessa pessoa. Decreta nada, infeliz. Quem decreta é Deus, você é só um instrumento. Eu determino, Deus, eu determino agora, eu não aceito, Deus. E Deus olha para ele e fala assim: o problema é teu. Eu faço como e quando eu quero. Ninguém aqui tem o poder de mandar em Jesus. Ninguém tem aqui mais sabedoria do que Jesus para dizer a Ele: faça assim ou daquele jeito que é melhor, Jesus. É por isso que Jesus não socorre os discípulos imediatamente. Ele não socorre para demonstrar que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele sabe o momento certo de agir, e Ele vai agir no momento dEle, Outro detalhe interessante é que Jesus escolhe uma forma inusitada de socorrer os discípulos, caminhando. Imagina, todo mundo sufocado, vento batendo no barco, o bicho quase tombando, e eles gritando, e chorando, e chamando a mãe, e Jesus, de repente, fala assim: vou caminhar um pouco, e começa a andar, e vai descendo o monte, tranquilo, vendo a tempestade, vendo os discípulos chorando, e ele está lá, tranquilo, caminhando. Aí ele olha para o mar, olha para o barco lá, uma montanha russa, para todo lado, e ele fala assim: eu vou andando. Aí ele pisa na água e começa a andar, e aí ele chega perto dos discípulos e todo mundo lá desesperado: meu Deus do céu, agora pronto, já não bastava o sufoco que a gente está enfrentando, agora vem um fantasma para atormentar a gente. E aí Jesus fala: não tenham medo, eu sou. Jesus, Ele escolhe essa forma de socorrer os discípulos, para mostrar que às vezes Ele não quer nos livrar da tribulação, mas Ele quer nos acompanhar na tribulação. Ele quer vir ao nosso encontro diante das tribulações. Ele quer vir ao nosso encontro andando calmamente diante das tempestades, para mostrar que Ele está conosco, queridos. Jesus está conosco. Jesus, você está sofrendo, está difícil suportar as lutas, a dor, a angústia, a tristeza. Calma, Jesus vem ao seu encontro no momento certo. E Ele vem no momento certo, e Ele acalmará a tempestade, assim como Ele acalmou a tempestade. Lá em Mateus diz, Mateus ele faz ele expande, né, o que aconteceu ali. Ele fala que Pedro, quando ele viu Jesus, falou assim: então se é o Senhor mesmo, deixa eu chegar até ti, né, deixa eu ir até o Senhor. E Jesus fala: não, pode vir, Pedro, vem cá. E aí Pedro então faz algo que ninguém aqui tem coragem de fazer, diante de uma tempestade, o barco afundando, e um homem parecendo um fantasma, falando assim: vem aqui. Ele sai do barco e vai até Jesus. Então ninguém aqui acusa Pedro e fala que ele é homem de pequena fé, não. É só Jesus que pode falar, porque ninguém aqui faria o que Pedro fez. E Pedro foi. Só que Pedro começa a afundar, e Jesus socorre Pedro. E aí então Jesus acalma a tempestade, e eles voltam tranquilos, e eles cumprem a sua viagem tranquilos. Então, diante disso, queridos, nós podemos ter a convicção que Jesus vem ao nosso encontro diante das tribulações, diante das lutas das nossas vidas, no momento certo, quando Ele quer, como Ele quer. O que Jesus está prometendo aqui, não é que Ele vai impedir você de passar por lutas e tribulações, mas é que Ele estará contigo.
Ele caminhará com você. Por isso a nossa oração não deve ser: Senhor, impeça de passar por lutas, não deixa eu passar por sofrimento, Jesus, deixa não é essa oração, porque isso aqui é a oração de covarde. A oração que você tem que fazer é: Jesus, se eu tiver que passar por essa luta, por essa tribulação, eu vou passar, desde que o Senhor esteja comigo. Desde que o Senhor esteja comigo. Porque eu quero, Deus, que o Senhor esteja comigo. Antes sofrer com Jesus do nosso lado, do que viver na bonança sem Jesus. Tá bom, queridos? Por fim, eu gostaria de aplicar esse texto para nós hoje, dizendo o seguinte: a afirmação de Jesus é: eu sou, não temais. Eu sou, não temais. Diante da convicção de que Jesus é Deus, diante da convicção de que Jesus tem o poder de andar sobre as águas, diante da convicção de que Jesus é onisciente, Ele sabe o que nós estamos enfrentando, e Ele sabe das lutas que nós enfrentaremos, diante da convicção de que a palavra de Deus testemunha que Jesus é Deus, diante da convicção de que Jesus, Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer, de que Jesus é a nossa salvação, e de que Jesus caminha conosco diante das tribulações, Jesus faz essa afirmação: não temais. E a palavra não temais é: não se acovardem. Não se acovardem. A palavra aqui é: não retrocedam. A palavra é: não gritem de medo. Não testemunhem visivelmente que você é um covarde, que você é um medroso, mas siga em frente. Caminhe. Caminhe. Seja fiel e corajoso, porque eu estou contigo. Essa foi a palavra que o Senhor disse a Josué. E o que é interessante é que foi o Senhor Jesus quem disse isso para Josué. Seja forte e corajoso, Josué, porque eu estou contigo. É Jesus que aparece para Josué ali naquele momento, porque lá a palavra fala que o anjo do Senhor apareceu para Josué, e a palavra anjo é em letra maiúscula, se você olhar lá, e toda vez que o texto é anjo em letra maiúscula, significa que é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Deus se manifesta a Josué e diz: seja forte e corajoso, não temas, eu estou contigo. Dessa mesma forma Jesus afirma aqui: não tenham medo. Você terá que passar por enfermidades, não tenha medo. Seja corajoso, enfrente, porque eu estou contigo. Você passará pela tristeza do luto, não tenha medo, seja corajoso, eu estou contigo, eu passarei por isso contigo. Você está diante de notícias terríveis, no seu casamento, no seu emprego, não tenha medo, eu estou contigo. Queridos, a coragem que os discípulos tiveram de morrer em nome de Jesus, é pela convicção de que Jesus estava com eles. Essa é a nossa vitamina, é isso que nos traz força diante das angústias e das tribulações, é isso que nos fortalece, nos dá um ânimo, é o biotônico Foltora que alimenta, nos dá fome para nos alimentarmos da palavra de Deus. Tenha coragem, não olhe para a sua capacidade de vencer essa luta, porque você não tem nenhuma, você não tem condições nenhuma de enfrentar a luta que você está enfrentando, você vai sucumbir, mas olha para Jesus, porque Jesus já venceu o mundo, tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Jesus, o Senhor é o nosso Deus, o Deus que tem o poder de dominar toda a criação,
O Senhor tem o poder de surpreender os homens. O Senhor tem o poder de realizar o impossível. O Senhor caminha sobre as águas, porque o Senhor é Deus. O Senhor faz proezas que homem nenhum consegue fazer ou replicar, porque o Senhor é Deus. E nós sabemos, Jesus, que o Senhor tem o controle das nossas vidas em tuas mãos, e que o Senhor nos socorre no momento em que o Senhor quer, e quando o Senhor quer, e como o Senhor quer. Por isso, Senhor Jesus, clama ao Senhor, console o nosso coração e nos traga convicção de quem o Senhor é, para que nos momentos de luta, nos momentos de tribulações, nos momentos de angústia e de sofrimento, o Senhor venha nos lembrar que o Senhor caminha ao nosso encontro, e que o Senhor tomará a nossa dianteira, e que o Senhor acalmará a tempestade, e o Senhor caminhará conosco, Senhor Jesus. Não nos deixe esquecer disso. Quando estivermos cabisbaixos, desanimados, acovardados, que o Teu Espírito Santo nos encoraje e nos lembre das Tuas palavras: não tenha medo, eu sou. Que a razão de caminharmos, a razão de enfrentarmos as lutas que tivermos que enfrentar, seja o Senhor. Que nós venhamos estar submissos ao Seu tempo e à Sua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós clamamos ao Senhor agora neste momento. Traga paz ao nosso coração, e que o nosso amor pelo Teu Filho Jesus seja superior a qualquer outra coisa. Em nome de Jesus que nós clamamos, amém. Agora, queridos, que a graça de Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, nos trazendo a convicção de que Jesus é Deus, e de que Ele tem o domínio de nossas vidas em Suas mãos, e que Ele lutará conosco diante das tribulações e lutas, hoje e para todos sempre. Amém e amém, queridos. Vamos aguardar o pós-lúdio e depois teremos alguns avisos. Por favor, não vá embora, eu preciso que vocês estejam aqui. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso Diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra.
É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, oh, oh. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, queridos. Amém. Queridos, gostaria de perguntar se alguém nos visita pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Nunca veio aqui na igreja, primeira vez que você está vindo? Tem ninguém, né? E aqueles que nos visitam, então, por outras vezes? A irmã da nossa irmã Elisângela, qual que é o nome? Elisete, seja bem-vinda, tá bom? É uma alegria ter você aqui com a gente, cultuando o nosso Senhor juntos, tá bom? Se Deus quiser, na eternidade a gente vai estar junto todos os dias, cultuando ao Senhor, tá bom? Temos a Olívia também aqui nos visitando, né? A família toda da Leida, sejam bem-vindos, tá? Que alegria ter vocês aqui com a gente. Sinto o nosso amor, nosso carinho por vocês, tá bom? Mais alguém que nos visita? A tia da Ana Clara, o nome é Letícia, é isso? Rapaz, mas essa igreja tem Letícia com força, né? Você é de onde, Letícia? Daqui de Tuiutaba, frequenta alguma igreja aqui? Qual igreja? Seja bem-vinda, uma alegria ter você aqui com a gente, tá? É uma bênção, a gente gosta muito da casa de oração, tá bom? Seja bem-vinda. Mais alguém que nos visita? Florentino e a esposa, sejam bem-vindos, tá? Não é visita, já é daqui já. Tá retornando? Constrangendo os irmãos em público, né? É assim mesmo, pastor abusado. Vai embora não, espera pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Mas que alegria ter vocês aqui com a gente, tá? Muito obrigado por terem vindo. Irmãos, avisos rapidinhos. Primeiro aviso importante. Terça-feira, encontro de oração aqui na igreja, tá bom? Então venham participar conosco, está sendo uma bênção. Segundo aviso importante. Se algum irmão quer ser recebido como membro da igreja, por favor nos procure. Nós temos alguns irmãos que ainda não foram recebidos, tá? Nós iremos reunir essa semana com o conselho, e aí a Isis e o Leandro serão recebidos por nós, né? Então, se você também quer ser recebido, me avise, que eu vou passar o seu nome para o conselho, tá bom? Zezé, Delma, precisa ser recebido, né? Então, vamos receber vocês também, a gente vai marcar o dia aí, tá bom? Para vocês serem recebidos, e a filha também, todo mundo, a família toda, fechou? Oficialmente para se tornarem membros da nossa igreja, amém?
Irmãos, o último aviso que eu gostaria de dar, antes de passar a palavra para o Lázaro, é sobre domingo que vem. Domingo que vem, dia 21, certo? Vamos lembrar? Dia 21, de manhã, no horário da Escola Bíblica Dominical, nós teremos assembleia, tá bom? Por que é importante falar de assembleia? Porque muitas vezes a gente espera que os membros tenham a responsabilidade com a assembleia que nós aprendemos no passado, né? E muitas vezes os irmãos não entenderam qual a relevância da assembleia. Tem eu vou fazer um outro sermão aqui, uma relevância espiritual, tem uma relevância teológica e tem uma relevância administrativa. Qual que é a relevância administrativa? Porque a gente depende de vocês estarem aqui para a gente tomar as decisões, tá? Se vocês não vêm, isso vai procrastinar, ou seja, a gente vai ter que jogar para outro dia, remarcar novamente a assembleia, para depois a gente decidir. Então você está atrasando a vida da igreja, se você não vem. Relevância teológica. Você prometeu diante de Deus e dos homens que você cumpriria os seus deveres como um cristão presbiteriano. Quando você foi batizado e fez sua profissão de fé, você prometeu isso. E lá na Constituição diz que os deveres de um cristão presbiteriano, dentre muitos, é você estar presente quando for convocado. A palavra convocação não é convite. Você está convidado, você comparece se você quer. A convocação é você obrigado a vir, se você é membro da igreja. Tá? Se você é membro dessa igreja, você é obrigado a vir na assembleia. Se você não vem, você está desobedecendo a promessa que você fez diante de Deus e dos homens. E aí isso vai para o terceiro ponto, a implicação espiritual. Quando você desobedece, você está pecando contra Deus. Tá bom? Então, venha participar da assembleia. É extremamente importante você estar aqui. Então, domingo que vem, dia 21, às 9 horas da manhã, nós teremos a assembleia. Você que é membro da Igreja Presbiteriana de Ituiutaba está convocado. Tá bom? Está convocado, a não ser que você tenha uma justificativa muito boa, né? Você já tem uma viagem marcada e você não pode desmarcar essa viagem, você está enfermo, alguém da sua família está muito enfermo, depende muito de você, você não consegue deixar a pessoa sozinha lá, uma justificativa assim que a igreja toda fala assim, de fato, não, a pessoa não pode vir mesmo, tá bom? Então, eu aguardo vocês aqui domingo que vem. Lázaro, está com a palavra. Enquanto o Lázaro vem cá, Lázaro. Os assuntos da assembleia: aquisição e venda de imóveis, tá? E o segundo assunto também da assembleia: eleição para presbítero e diáconos. Então são 2 assuntos, tá bom? O conselho irá propor para os irmãos, tá? Venda e aquisição de imóveis. Se os irmãos achar que deve, vai votar a favor. Se achar que não deve, vai votar contra. É assim que funciona, irmãos. Não tem discussão, vota a favor, vota contra e pronto, acabou. E a eleição, você vota em quem você acha, entre os candidatos que foram indicados, quem você acha que está apto a ocupar o cargo de presbítero e diácono. Simples, tá bom? Então, não tem segredo também. É isso que a gente vai fazer aqui domingo que vem. Tá, e dia 28 também, no outro final de semana, vai ser a nossa conferência missionária aqui, domingo de manhã e à noite. Então vai vir o missionário Jairo Pantoja, que é lá da casa de oração, ele é dos líderes da missão Novas Tribos, e o Jairo, ele vai vir aqui para falar sobre a missão Novas Tribos de manhã, que é uma missão interdenominacional, igual Portas Abertas, outras missões, uma missão onde a igreja presbiteriana auxilia muito, tá? Auxilia muito, e à noite ele vai trazer uma mensagem para a gente, desafiando nosso coração para o chamado missionário. Lázaro tem uma palavra, depois eu vou complementar o que ele falar aqui, tá, irmãos? Boa noite, irmãos, graça e paz. Em nome do conselho, eu quero pedir, nesse período do ano, é a época em que os pastores abrem campos em outras regiões, ou quando abre vagas para pastores, está trocando de igrejas,
Então nós temos, o conselho tem uma reunião com o Leonan, para a gente tá definindo se ele fica, se ele vai para um outro campo, porque existe a forma da gente definir isso, ou também do pastor falar, não, eu não quero mais. Também nós não podemos segurar, mas não é o caso, ele pretende ficar conosco, só que eu preciso, o conselho precisa assim, de um feedback da igreja, de informações, o que vocês estão achando, assim, o que deve ser melhorado, ou se está bom demais. A gente precisa ter uma noção para estar fazendo essa reunião com o pastor, né? Então, vocês podem estar procurando os presbíteros, pode estar falando com eles, pode estar enviando uma mensagem anônima ou nominal. Por exemplo, hoje eu já recebi algumas mensagens no meu WhatsApp da pessoa dando o seu parecer. Esse parecer, então, pode ser feito contato com os presbíteros, pode ser com uma mensagem, né, escrita, ou também pelo WhatsApp, tá? Então, nós estamos aguardando. Todos nós, os presbíteros, estamos dispostos, todos somos abertos a nós estarmos conversando. É muito importante que vocês dê essa referência aos presbíteros. Não adianta você falar com a prima, que está sentada ao seu lado, com seu irmão, porque quem vai fazer a reunião, quem tem que definir é o conselho, né? Então, é o conselho que precisa dessas informações. Amém, irmãos, só para complementar o que o Lázaro falou, tá? A gente está em paz, viu, irmãos? A gente está em paz, fiquem tranquilos. É porque assim, irmãos, o conselho da Igreja Presbiteriana de Tuiutaba é um conselho que preza muito pelo o bem da igreja, tá? Preza muito pelo bem da igreja. Então, nós não somos um conselho autoritário e que toma as decisões e empurra a goela abaixo, você queira ou não, entendeu? A gente não quer prejudicar a igreja. Por isso, para definir, semana que vem, agora, essa semana, quer dizer, a gente vai reunir para definir a questão pastoral. Se o conselho vai fechar, porque tem 3 opções, olha só. O conselho pode fechar comigo para o ano que vem, certo? Para mais um ano, e eu ser pastor aqui no ano de 2023. Ou o conselho pode dispensar e convidar outro pastor para pastorear aqui o ano que vem, também é uma outra opção. Ou o conselho pode apresentar na assembleia uma eleição. O que é uma eleição? Para que o pastor seja eleito por 3, 4 ou 5 anos, tá bom? Então tem essas 3 opções, mas para que o conselho tome decisão de qual dessas 3 opções eles vão escolher, eles precisam ouvir a igreja. Os irmãos precisam dar o feedback, ó, não, o pastor Leonan está muito ruimzinho, está dando certo, não está dando conta do trem não, viu? Então larga a mão, eles vão convidar outro pastor para pastorear aqui ano que vem. Ou então se vocês falam assim, ó, não, a gente está gostando do pastor, está conduzindo bem a igreja, a gente sente que está indo bem, o conselho vai fechar comigo por mais um ano. Agora, se os irmãos tiverem convicção, não, é o pastor Leonan mesmo que tem que ficar aqui para os próximos anos, vocês vão conversar com o conselho. Se o conselho achar que a maioria da igreja está pensando nisso, eles vão propor a eleição. Então é isso, o conselho só quer ouvir os irmãos. Dê o seu feedback, fala para o Lázaro, para o André, para o Sérgio, para o Rogério, tá bom? O Anderson também, nosso querido Anderson. Chega nos irmãos e fala assim, ó, Anderson, a minha opinião sobre o pastoreio, tá legal, ou não, precisa de outro pastor, né? Então esses são os trâmites da igreja. Então como a gente está seguindo corretamente todos os passos, o conselho precisa passar isso para os irmãos, tá bom? Fechou? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, vá em paz, com muita alegria no coração. Então, se você tiver imunizado, abraça pelo menos umas 200 pessoas. Se não tiver 200 pessoas aqui, você repita os abraços.